Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lá para os nossos combinados. Primeiro, lembre-se de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você, certo? Sempre lavar as mãos, certo? E arrume um lugar bem confortável, porque nós temos bastante coisa para fazer, bastante atividade. Vamos escrever, vamos recortar, desenhar e vamos aprender muito hoje, certo? Olhe lá os materiais que a gente vai precisar para hoje. Vamos precisar do caderno, de folhas coloridas, tá? Se não tiver colorida pode ser branca, que depois a gente dá uma incrementada com lápis de cor. Lápis, borracha, lápis de cor, canetinhos, giz de cera e a tesoura, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem esse material. Já pegou todos os materiais? Vamos lá fazer uma revisão do que a gente teve na aula passada. Na aula passada a gente falou dos diferentes modos de se alimentar. A alimentação tem muito a ver com a história da humanidade, né? É ela que assegura a nossa sobrevivência, o nosso desempenho tanto físico como intelectual. E tem muito a ver com o costume, com a cultura do povo. E como é bom sentar numa mesa com os conhecidos e comer aquilo que a gente gosta, não é verdade? E a alimentação tem a ver com a nossa família, os hábitos alimentares da nossa família. Lembro que eu até contei uma história, li um texto que fala da avó, como que era a alimentação naquela época, bem diferente de agora, né? Naquela época não tinha água encanada, não tinha eletricidade, então não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, fogão elétrico também não tinha, né? Mostrei até como que era a fornalha e como que era o forno a lenha, lembram disso? E além de tudo que eles consumiam naquela época eram coisas que eles plantavam. Hoje em dia nós temos um mercado com uma variedade de coisas e muitas coisas que não são tão saudáveis para a gente, né? Falamos do homem da pré-história, né? Que a alimentação dele, ele era um caçador e um coletor. O que ele caçava, ele tinha o costume de comer na hora, aquilo cru, que não devia ser muito legal. Com a descoberta do fogo, né, ele começou a assar esses alimentos, criando mais textura, mais sabor, e isso é tão importante que até hoje a gente também cozinha e assa os alimentos, certo? Falamos da alimentação para os povos egípcios. Lembro que o faraó fazia grandiosas festas para reunir todo mundo, para conversar, e nessas festas eles comiam e comiam muito bem. Comiam carne, peixe grelhado, bolos, frutas, e tinha umas coisas que não eram muito legal. Tinha a pessoa que passava com a água para lavar a mão e tinha a pessoa que passava com a bacia para os convidados que estavam passando mal. Isso não é legal, né? E falamos dos povos romanos. Dos povos romanos, eu destaquei algumas coisas, mas eu acho muito legal essa que está aí na imagem, que mostra que tinha panificadoras públicas ou fornalhas públicas, onde as pessoas pagavam uma taxa para assar os seus alimentos, certo? E falamos como nossos alimentos têm influência dos imigrantes, né? Como de origem italiana. Os alimentos italianos, como o macarrão, a pizza, que são alimentos que a gente consome bastante aqui no Brasil. De origem alemã, tem a cuca ou cookie, que é aquele bolo com aquela farofa em cima, que é muito gostoso. E também tem o joelho de porco, o salsichão e o chucrute, que é o repolho fermentado. E de origem japonesa, trouxe para nós bastante temperos e algumas coisas que a gente não estava muito acostumado, como ao comer peixe cru, né? No sashimi, no sushi, certo? E falamos dos diferentes continentes. São 6 continentes, eu destaquei 3 continentes para falar alguma curiosidade daquele continente. Do continente africano, nós falamos do pilão, que eles usavam para triturar os cereais e usavam várias pessoas ao mesmo tempo. Lembram disso? De origem asiática, eu falei da Tailândia. Da Tailândia, eles têm os mercados flutuantes que ficam em barcos. E nesses barcos, além de venderem alimentos, eles cozinham, como se fosse um barco e uma cozinha junto, num espaço tão pequeno, né? E de origem europeia, a gente falou dos italianos, das nonas, das vovós que faziam as massas.
faziam os macarrões, e eles estão ensinando isso através de vídeo, porque é o medo que se perca essa história, certo? E falamos também dos alimentos de origem indígena. Os indígenas tinham o costume de caçar, pescar ou coletar alimentos, certo? E eu vou falar de quando eles coletavam esses alimentos. Eles coletavam castanhas, sementes, raízes e frutos. E com o tempo eles começaram a plantar em volta das aldeias, né? E plantavam principalmente o milho e a mandioca. Até aprendemos a lenda da mandioca. E nós fizemos os personagens com rolinhos de papel higiênico, ou rolinho de novelo. Lembram disso? Eu recebi algumas aí, eu vou dar um tempinho aí para vocês verem esses trabalhos tão legais dos seus colegas, certo? Legal as atividades, espero que vocês continuem se dedicando e fazendo tudo com muito capricho, certo? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de diferentes modos de comunicar-se. Então pega lá o seu caderno ou a folha, coloca a data de hoje, aula 8 de História, e nós vamos falar de comunicação. Eu vou dar um tempo para você fazer isso daí, certo? Vamos continuar na nossa aula, então, sobre comunicação. Mas antes, eu quero que você observe essas fotos dessas pessoas. Dá para ver que essas pessoas são de vários países, têm diferentes costumes, culturas e até línguas diferentes. Como é que elas podem se comunicar? Se uma fala japonês, outra espanhol, outra italiano, outra inglês, será que dá para se comunicar? Dá para conversar entre elas? Mas se elas estão morando em países diferentes, fica difícil. Mas tem maneira sim. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre comunicação. E você sabe o que é comunicação? Comunicação é a troca de informação, de ideias, de sentimentos. É um processo que mantém as pessoas em contato uma com as outras. É uma interação entre as pessoas. E existem algumas maneiras, alguns meios, alguns modos de comunicação que podem facilitar esse processo, essa interação, certo? E o homem, ao decorrer dos anos da história, ele criou cartas, símbolos, sinais para que essa comunicação acontecesse. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Lá na pré-história, o homem desenhava nas cavernas, lembram disso? Esses desenhos era uma maneira de se comunicar também, e uma maneira de informar tudo o que acontecia com ele, certo? Depois disso, surgiu a escrita
de hieróglifos, lá no Egito. Era uma escrita pictográfica, ou seja, era com desenhos, com símbolo. Cada símbolo representava uma palavra, o que deveria ser muito difícil, né? Mas esse tipo de escrita serviu para evoluir e criar o alfabeto de hoje, que é bem mais fácil, certo? E logo que começaram a criar a escrita, surgiu também o papel, mas era um papel diferente do papel de hoje. Eles usavam essa planta ali, o papiro. Eles pegavam o caule da planta e iam abrindo o caule, ele era em camadas, e colocavam um do ladinho do outro, prensavam para dar uma folha. Bem interessante. E no Egito era muito usado o papiro, porque o faraó queria contar a sua história, o que acontecia com ele, o que acontecia com o império. E ele usava bastante do papiro, tanto que nas escavações em pirâmides egípcias é encontrado rolos do papiro, como aparece aí no último desenho, com a história dos faraós e do império, certo? E já que surgiu a escrita, surgiu também o correio. O correio é a entrega de cartas e mercadorias. Naquela época era um pouquinho diferente. O faraó escrevia cartas também e pedia para entregar em todo o império. E sabe quem entregava? O mensageiro. Ele saía com as cartas a pé, andava vários quilômetros para poder entregar a carta. Usavam também aves como o pombo. Você já ouviu falar de pombo-correio? Usavam também, mas tem uma curiosidade. Todo mundo acha que o pombo conhece tudo, sabe onde vai, onde que não vai, em qualquer lugar, mas não é bem assim. O pombo, por exemplo, era criado lá no Império, dentro do palácio. Daí ele era pego, levado para outro lugar, e daí quando precisavam mandar alguma mensagem para o faraó, eles colocavam ou nas costas ou nas patas deles o rolinho com a mensagem e ele voltava para o palácio. Bem interessante. Se a gente for ver o nosso correio hoje, continua entregando cartas, mercadorias, né? Mas é muito mais rápido, né? Do que um pombo voando com um mensageiro andando. Porque a gente for pensar, tem avião, tem navios que fazem esse trajeto com muito mais velocidade, certo? Então, já que inventaram a escrita, o Correios, inventaram outro aparelho que também transmitia mensagem, que também servia para comunicação, que é o telégrafo. Você já ouviu falar dele? Se não ouviu, vou explicar como que era e como que ele ficou também. Antigamente, o telégrafo ele servia para passar mensagem. Ele é um aparelho que codificava mensagem. E por letras, cada letra tinha ou um símbolo ou um som. O telégrafo de tocha, eles acendiam a tocha, né? Conforme eles acendiam, era uma letra. O telégrafo de tambor era com um som, ele tinha uma caixa de ressonância que toda vez que batiam, né, dava uma letra. Ou tinha uma sequência, era uma letra. E diz que dava para escutar longe. E o telégrafo de fumaça era com a fumaça. Conforme a fumaça, era uma letra. Por isso que a gente brinca. Manda sinal de fumaça. Esse também é um dos motivos, certo? O telégrafo foi se aperfeiçoando também, porque tocha, conforme o vento, pode mudar, fumaça também. E daí inventaram o telégrafo elétrico. O telégrafo elétrico, ele surgiu muito tempo depois que esses que eu falei, né? E o telégrafo elétrico, ele foi criado por Samuel Morse. E ele inventou também um código para transmitir a informação, o código Morse. O código utilizava pontos e linhas que representavam as letras e os números. Era a combinação desses pontos e linhas que permitia transmitir qualquer tipo de mensagem escrita. E a mensagem, quando era transmitida assim, recebia o nome de telegrama. Olha lá como fica o meu nome usando o código Morse. O V, então é 3 pontinhos e um risquinho. O I, 2 pontinhos. O V de novo, né? 3 pontinhos e um risquinho. O I, 2 pontinhos. O A é 1 ponto e um risquinho. O N, 1 risquinho e 1 ponto. E o E, só 1 ponto. Agora, você vai utilizar o código Morse para escrever o seu nome. Eu vou dar um tempo para você fazer isso daí, certo?
conseguiu fazer o seu nome utilizando o código Morse? Bem diferente, mas bem curioso também, né? E agora nós vamos ver como que nós nos comunicávamos antigamente e agora. Nós vamos ver de 4 meios de comunicação que a gente utiliza bastante. O primeiro tá ali para ver, o telefone. Olha lá, a primeira imagem é de 1958, 62 anos atrás. E essa imagem é uma imagem japonesa, lá do Japão, certo? Olha o telefone como que era. A imagem do meio dessa menina linda, maravilhosa que se chama Viviane é de 37 anos atrás, de 1983. Olha já a diferença de um telefone para o outro. E a última imagem é do ano passado. Tem um ano só e a pessoa usando o celular, a menininha usando o celular. Olha a diferença dos aparelhos. E o telefone, ele foi criado para ligação, né? E se a gente for ver o nosso celular, hoje em dia a gente tem diversas funções, né? E é um dos aparelhos que mais foi utilizado nessas últimas décadas, certo? Vamos ver do rádio também, que a gente também utiliza bastante. Olha a diferença dos rádios através do tempo. Primeiro, um rádio que parece que ocupa um espaço imenso, né? Depois ele foi se aperfeiçoando e ficando menor. Tanto que até hoje em dia, no celular, a gente encontra rádio. E o rádio é um meio de comunicação que utiliza mais a fala, o som. Olha a televisão, como que era e como ela está hoje, né? A televisão, quando foi criada, primeiro que a imagem era preta e branca, como aparece ali no meio. Hoje é colorida e é um meio de comunicação onde que aparece a imagem e o som, certo? E o computador, um dos primeiros computadores, ele era imenso, ele era enorme, né? Ali aparece a foto, né, logo na primeira imagem de um computador. Ele quase ocupava uma sala toda. E o computador, ele serve, né, para processar e guardar muitos dados. Se ele só usasse para isso, ele não seria um meio de comunicação. Mas com a internet, ele se tornou um meio de comunicação. E olha como ele foi evoluindo. Hoje existe chips tão pequenos que têm dados como tinha aquele computador de antigamente. Olha a diferença. Como será esse computador no futuro? É para a gente pensar. E hoje em dia, como a gente se comunica? A maneira que a gente mais se comunica é usando o celular, é usando o notebook e o tablet. O celular para ligação. Mas os três, se tiver internet, vai dar para usar para outros meios, como enviar mensagens, e-mail, fazer videochamada, certo? Agora preste atenção e responda rapidamente. Qual forma de comunicação que você usa? Eu vou fazer uma pergunta e vou dar 3 possibilidades de resposta. E vocês vão me falar qual que é a correta, certo? Quando você quer falar com um amigo, mas está isolado socialmente em sua casa, qual que você utiliza? A carta, o celular ou a televisão? A carta, se você escreveu, você vai ter que entregar, vai ter que sair de casa, não dá. Televisão, não dá para falar, dá para assistir. Se você falou o celular, acertou. Vamos para a próxima? Quando você quer ver e ouvir um programa legal, você usa a televisão, o celular ou o rádio? Se você falou o celular, tá certo, mas o celular tem que ter a internet, tem que ter o Wi-Fi para você conseguir fazer isso, certo? Se você falou rádio, não dá, porque o rádio a gente só escuta, não dá para ver, né? Se você falou a televisão, está certo. Vamos para o próximo? Quando você quer escrever para alguém que sente saudades e que mora longe, você usa o jornal, o telefone ou a carta? Esse está fácil, né? É claro que é a carta, certo? Porque o jornal já está tudo escrito. O telefone é para falar, não para escrever. Ainda mais esse telefone que está ali na tela, né? Se fosse o celular, até daria para escrever. A carta, então, é uma das maneiras mais corretas, né, para você matar a saudade de alguém, e se não tiver celular e Wi-Fi, certo? Quando você quer ler uma notícia, qual que você usa? A televisão, o jornal ou o rádio? Se você falou jornal, tá certo, porque a televisão a gente assiste a notícia. No rádio dá para ouvir a notícia. Para ler, seria mais no jornal mesmo, certo? E quando você quer ouvir notícias ou música, você usa o telefone fixo, né? A televisão ou o rádio? O telefone fixo, para ouvir notícias e música, eu acho
que não dá muito certo não. A televisão você vai ver, né? Já o rádio é a resposta correta, certo? Agora, nós vamos fazer uma atividade de relacione ou de ligue. Você vai ligar cada meio, cada modo de comunicação à palavra ali, certo? Mas vai fazer isso como? Com o dedinho. Aí na tela, ou do teu celular, ou da televisão, ou do notebook. Só fala uma coisa, se for da televisão, notebook, não encosta o dedo não, senão a mãe vai brigar que você vai deixar tudo marcado, certo? Eu vou dar um tempo para você fazer, e daí depois a gente vai ver se você fez bem corretamente, certo? Vamos ver se você marcou tudo certinho. A primeira palavra ali que aparece é a carta. Olha lá, se você relacionou com aquele desenho lá embaixo, está certo. A segunda é o telefone, esse também está bem fácil. Acertou aí? A próxima é a televisão, que está lá em cima. Acertou? Beleza. O jornal até a gente não tem tanto contato, porque agora é mais o jornal na internet, mas o jornal em papel está ali, muito bem. Está faltando dois. O rádio. Muito bem. E faltou o bilhete. Acertou tudo aí? Vamos para a próxima? Falamos de vários modos de comunicação. E eu quero que você agora ou desenhe ou escreva quais modos de comunicação que utilizam preferencialmente a fala e a escrita. Eu vou dar um tempo para você fazer isso daí, certo?
Vamos lá? Olha, eu vou corrigir, ver se você colocou alguns desses. É claro que você pode ter colocado outros também, não vai estar errado, certo? Então, modos de comunicação que utiliza a fala. Eu pensei no rádio, no telefone, no áudio de mensagens, no vídeo chamada, certo? E a escrita? Eu pensei em carta, bilhete, jornal, revista, livros e e-mails, certo? Agora, nós vamos escrever um recado para a sua professora e nós vamos incrementar um pouco esse recado, certo? Olha lá os materiais que vocês vão precisar. Papel sulfite branco ou colorido, tesoura, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar 10 segundinhos para você pegar esse material. Já pegaram o seu material? Então vamos lá. Nós vamos pegar primeiro a folha que você quiser, a cor que você quiser, certo? Essa folha a gente vai escrever depois. Então, se for muito escura, não vai aparecer a escrita. Melhor ser uma folha mais clara. Se não tiver folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno. Vamos colocar a folha na horizontal. Eu vou fazer algumas dobras para marcar, para vincar essa dobra. Vou dobrar primeiro ao meio.
vinco bem, passo bem o meu dedo, que eu quero que apareça essa dobra, certo? E vou dobrar mais uma vez no meio. Também vou vincar bem, certo? Depois disso, eu vou abrir só uma vez. E vou desenhar metade de um coração. Eu já fiz aqui, ó. Certo? Então, vai ficar... E eu vou fazer ele grande porque eu vou escrever depois a mensagem dentro. Se ele for pequenininho, vai ficar difícil de escrever. Então, eu fiz ele usando quase a folha toda. Depois, eu vou pegar e recortar bem em cima da linha. Certo? Quando eu abrir, tem lá o meu coração, certo? Vou escrever a minha mensagem aqui para a professora, certo? Ó, já escrevi uma e posso enfeitar, colocar alguns desenhos. Então, vocês que vão fazer como que vocês querem, certo? Só que eu poderia até entregar só assim para minha professora, ela já ia gostar, mas a gente vai incrementar, deixar um pouquinho diferente. Lembra lá das dobras que a gente fez? Tem a dobra do meio e as duas do lado. O que eu quero que vocês façam? Essa dobra do lado eu vou trazer para o meio. A mesma coisa do outro, ó. Certo? Vou fazer de novo, ó. Tem a dobra do meio e as duas do lado. Nessa do lado, eu trago para o meio. A mesma coisa do outro lado. Trago para o meio, certo? Daí, essa parte aqui, de baixo, eu vou trazer até lá em cima. E a parte da pontinha, eu dobro. Então, o meu coração vai virar um envelope. Olha que legal, que diferente. E se a gente for pensar, quando a gente faz um recado, um bilhete, a gente nunca usa o envelope. A gente usa mais o envelope para cartas, certo? E se for pensar em cartas também, tem as cartas por e-mail, que a gente manda por e-mail, não deixa de ser uma carta eletrônica, e daí a gente não utiliza o envelope, né? Mas nessa aqui, para incrementar, para ficar diferente, para causar uma surpresa, uma emoção lá para sua professora, a gente resolveu criar, né, de um coração, de uma mensagem, um envelope. Que daí fica aquela emoção quando for entregue, certo? Eu vou dar um tempinho para você fazer essa atividade e escrever o recadinho para sua professora.
E daí, conseguiu fazer sua cartinha? Pensa lá, pode ser para a professora, mas você pode usar essa técnica, essa dobradura, esse incremento diferente de um bilhete para outras pessoas, para sua mãe, para o seu pai, para o responsável, para a avó. Aposto que eles vão gostar muito de ganhar uma cartinha de uma maneira tão diferente e escrito com tanto carinho, certo? Então, por hoje é isso. Aprendemos várias maneiras de se comunicar, modos diferentes, algumas coisas até que a gente não conhecia. A gente se vê na próxima aula. Tudo de bom para você e a gente se encontra. Tchau, tchau!